Organizar a casa, gravar vídeos, fazer exercícios físicos. Atividades que Letícia realizava todos os dias. Ela gostava dessa rotina, mas de repente tudo mudou. Eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de autocuidado, então eu treino desde os meus 14 anos de idade e eu comecei a perceber que até isso eu não estava tendo mais ânimo de fazer. Eu comecei a perder a vontade, comecei a me sentir extremamente cansada, exausta. Então eu trabalhava o dia inteiro e chegava em casa e às vezes dormia por 12 horas e ainda assim não me sentia recuperada. E foi assim, foi indo coisa atrás coisa de cansaço, e eu não conseguia explicar. Após 4 anos trabalhando em uma agência bancária, ela foi diagnosticada com síndrome de burnout, um distúrbio caracterizado pela tensão e estresse provocados em ambiente profissional. Letícia aguardava ansiosa pelas férias, esperava que a situação fosse melhorar, mas isso não aconteceu. Eu cheguei num ponto onde muitas vezes nem da cama eu conseguia sair, eu chorava muito e eu me sentia culpada ao mesmo tempo, falava, por que eu estou sentindo isso se eu tenho uma vida boa, se eu não tenho do que reclamar, nada aconteceu na minha vida para que eu possa estar me sentindo dessa forma. E eu senti uma tristeza, era algo que eu não conseguia explicar porque doía tanto, mas doía muito. Foi quando ela decidiu buscar ajuda e tomou uma difícil decisão. Pediu demissão do emprego. E aí eu procurei uma terapeuta. Essa terapeuta, na primeira consulta que eu tenho com ela, que é a consulta que ela só para ela me conhecer, conversar comigo, ela já conseguiu identificar o nível que eu estava. E aí ela disse para mim que não era suficiente somente a terapia, a gente teria que entrar com a psicoterapia. Então eu fui encaminhada para um psiquiatra também, fiz utilização de remédios, né, para poder dar uma amenizada no grau. E foi a partir daí que eu comecei a me recuperar. E a Letícia não está sozinha. É cada vez maior o número de brasileiros que sofrem com a síndrome de burnout. Uma pesquisa da USP, realizada em 2021, apontou que 18% dos brasileiros têm esse problema, enfrentam esse problema e muitos nem sabem. Sobre isso, eu vou conversar com a doutora Natália Quireza, que é psiquiatra, e vai explicar pra gente o que é essa síndrome, doutora, o que caracteriza a síndrome de burnout. Renata, a síndrome de burnout, ela não é uma doença, mas ela é uma síndrome que existem, a gente fala, uma tríade de sintomas para que a gente consiga enxergar naquela pessoa que ela pode estar com burnout. Uma dessa tríade é a exaustão emocional, o esgotamento, né, emocional, a despersonalização, que é quando a pessoa muitas vezes não se reconhece mais e ela faz por fazer o trabalho dela. E também uma coisa muito importante é aquela baixa realização profissional. Então a pessoa não se sente bem naquele trabalho, ela não se vê ali, ela não enxerga que ela está sendo boa naquilo que está fazendo, que ela está fazendo com maestria, com a mesma vontade e motivação que ela tinha no início. Os sintomas, eles são diferentes de uma pessoa para outra, e quando que ela percebe que precisa de ajuda médica, doutora? Os sintomas podem sim variar, a maioria das vezes são sintomas psiquiátricos, sintomas de humor, sintomas depressivos, e isso vai desenvolvendo problemas de saúde, que muitas vezes são problemas somáticos, físicos, então dores de cabeça, dor nas costas, vários problemas que muitas vezes as pessoas ficam procurando médicos diversos e na verdade é uma sobrecarga emocional. E também às vezes são problemas mentais mesmo, de depressão, ansiedade, que são os mais comuns. E a gente sabe que infelizmente ainda há muito preconceito em relação ao tratamento, né? É muito estigmatizado ainda procurar ajuda mental. Eu fui no psicólogo, não, mas você precisa de outra pessoa para te dar conselho. Não é dar conselho, é um tratamento, é científico. Então, existe esse preconceito que é individual e que muitas vezes é dos outros, mas acaba interferindo na pessoa conseguir procurar ajuda. Nem todo o ambiente de trabalho precisa ser competitivo e estressante. Davidson Pedrosa é CEO de uma startup que oferece soluções tecnológicas para combater questões psicológicas dentro das empresas. A gente entrega 3 soluções: plataforma, para as empresas poderem fazer a administração e gestão da saúde mental dos seus colaboradores, é uma plataforma B2B. O B2C, que é a nossa inteligência artificial que leva a saúde mental para pessoas que demandam desses temas, né? Como, por exemplo, procrastinação, depressão, abandono,
E também o que nós chamamos de L social, que é levar saúde mental para quem mais precisa, que são os vulneráveis. Então, através de apadrinhamento, a gente pede às empresas que façam apoio a essas vidas que não têm condição financeira, não tem uma empresa apadrinhando ou pagando essa conta. E as empresas já perceberam o retorno positivo em produtividade quando há cuidado com a saúde mental dos funcionários. Se os colaboradores eles estão bem mentalmente, estão bem, né, de forma saudável, e mente saudável, corpo saudável, eles ficam mais criativos, eles ficam mais engajados, eles estão mais conectados nas tarefas deles. E aí você ganha, por exemplo, em retenção de talento, porque a empresa ela não vai precisar ficar trocando, né, os teus colaboradores, porque o seu próprio ambiente já é atrativo para esses colaboradores. Na realidade, o que a gente vai ter que fazer é aprender a lidar com essas questões, trabalhar a saúde mental de forma preventiva. Então, não é esperar, né, a explosão dessa doença para poder ir buscar o tratamento médico, mas sim fazer tratamentos de forma preventiva. Isso pode ser feito de várias formas, né? Como atividades educativas, leitura, exercícios físicos, né? Cuidar do corpo, cuidar da mente, tudo isso pode somar a uma grande ajuda. E as empresas têm esse papel, né, de levar um pouco dessas soluções, né, de forma preventiva para os seus colaboradores. E agora que a gente quer saber se a síndrome de burnout ela tem prevenção. Tem, você tem algumas medidas que você pode fazer na sua vida tentando burlar isso, né? Então, tentando prevenir mesmo que você adoeça. Uma delas é você ter alguma outra coisa que faça bem, porque o trabalho, ele toma uma parte importante da nossa vida e é muito importante você trabalhar, tem inúmeros benefícios, mas você tem que ter uma outra coisa que também te traga felicidade, que te traga motivação, realização. E parar um pouquinho, né, e prestar um pouquinho mais atenção na saúde mental, na saúde física. Sim. A pessoa precisa se cuidar, né? Precisa, é fundamental. Sem saúde mental não tem saúde. Letícia priorizou a saúde mental e hoje estimula outras pessoas a fazerem o mesmo. Graças a Deus, hoje eu consegui me reencontrar de novo, consegui sentir prazer outra vez pelas coisas que eu sempre amei fazer. Então, voltei a treinar, voltei a trabalhar com as minhas redes sociais, incentivar pessoas através disso. Eu uso a minha rede social para o autocuidado, não só físico, como também psicológico.